Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como vocês estão? Espero que todos bem. Bom, hoje vamos dar continuidade à leitura desse livro por um feminismo afro-latino-americano da Lélia Gonzalez. E hoje é a leitura do ensaio 7, o movimento negro unificado. Antes de iniciarmos a leitura, eu peço que você curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Me segue lá no Instagram, @Suelen_Dantas com 2 T's, para você ter acesso aos meus outros canais de audiobook, tá bom? Então vamos à leitura. Ensaio 7, o Movimento Negro Unificado, um novo estágio na mobilização política negra. Lembrando, galera, que na descrição do vídeo você encontra o link, caso você queira adquirir esse livro físico, tá bom? Vamos lá. A finalidade deste capítulo é caracterizar o movimento negro contra a discriminação racial, no contexto dos movimentos negros brasileiros em geral, e estabelecer sua relação com a Frente Negra Brasileira, FNB, e o Teatro Experimental do Negro, TEN. Embora o MNU tenha surgido a partir desses dois últimos grupos, o período em que surgiu o impregnou com características que o distinguem de seus predecessores. O processo de industrialização e urbanização do Brasil ocorreu em 2 estágios: o capitalismo competitivo e o capitalismo monopolista. O primeiro estágio terminou em meados da década de 1950 e o segundo atingiu seu pico depois de 1968. Os setores conectados com o capitalismo competitivo foram subordinados pelo sistema monopolista hegemônico, cujos tentáculos alcançaram até as regiões mais atrasadas. Esses eventos resultaram na existência de 2 mercados de trabalho distintos que exigiam forças de trabalho qualitativamente distintas. Esse desenvolvimento desigual combinava e integrava diferentes épocas. Grande parte da população excedente se tornou uma massa marginal sob o sistema monopolista e um exército industrial de reserva para o setor competitivo subordinado. Uma vez que a capacidade de absorver mão de obra manual desse setor é muito baixa, uma massa marginal também existe em relação a ele. Claramente, condições relacionadas ao desemprego e ao subemprego tiveram efeitos especialmente severos sobre esse excedente populacional. A novidade do MNU reside no fato de ele reconhecer esses problemas relacionados à integração dos sistemas, relações harmoniosas ou conflituosas entre as partes de um sistema, sua articulação com os problemas da integração social, relações harmoniosas ou conflituosas entre os atores e os efeitos dessa articulação sobre a população negra. É esse reconhecimento que distingue o MNU da FNB e do TEN, ou TEN, cuja abordagem se preocupava principalmente com os problemas da integração racial. O MNU combina problemas de raça e classe como foco de sua preocupação. Como é frequente na história brasileira, quando surgem movimentos relacionados à mobilização e à organização popular, os setores dominantes encontram formas de neutralizá-los. Essas formas têm consistido basicamente em duas: a manipulação ideológica e a repressão direta. O paternalismo e o autoritarismo, em suas várias manifestações, são a essência da sociedade brasileira. Isso é especialmente verdadeiro se considerarmos o período de 1930 até o presente. O golpe militar de 1964 tentou estabelecer uma nova ordem na sociedade brasileira, afirmando que o caos, o comunismo e a corrupção a ameaçavam. Era necessário, portanto, substituir o modelo existente por um novo modelo econômico mediante a pacificação da sociedade civil. Para garantir a nova ordem e a organização do Estado, todos os partidos políticos foram dissolvidos e 2 novos foram criados: a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Como muitos representantes do povo tiveram seus direitos políticos cassados, o Congresso assumiu funções puramente ritualísticas dentro de um processo latente de legitimação e consolidação das regras do novo contrato social.
Por outro lado, houve a desarticulação das ligas camponesas, a supressão da guerrilha urbana, a prisão, a tortura, o banimento e a imposição da paz social. Os atos institucionais, que culminaram no famoso AI-5, foram os instrumentos usados pelo poder militar para impor suas decisões. A base do milagre econômico brasileiro havia sido garantida, como assinalou Fontaine. O milagre é caracterizado por uma alta taxa de crescimento econômico baseada no alto nível de desenvolvimento doméstico que se tornou possível mediante uma grande concentração de riqueza e a resultante acumulação do capital, um grau muito elevado de investimento público e doses maciças de empréstimos e investimentos estrangeiros. Isso resultou no que foi chamado de Tríplice Aliança, juntando o Estado, as multinacionais e o capital local. Dessa forma, as massas foram totalmente destituídas do poder, tendo sofrido um processo de empobrecimento. Os afetados incluíam a maior parte da população negra do Brasil. Os anos entre 1964 e 1970 se caracterizaram pela introdução agressiva de capital estrangeiro no país, ampliando sua área industrial ao mesmo tempo que as empresas nacionais menores eram desnacionalizadas ou destruídas. Houve uma elevada taxa de falência após 1965. Era por meio dessas pequenas empresas que os negros participavam do mercado de trabalho. Por outro lado, o setor agrícola foi marcado por uma crescente capitalização caracterizada pelo desaparecimento de pequenas propriedades e pela ascensão dos latifúndios formados por poderosas corporações e sustentados pelo governo militar. Essa ofensiva econômica resultou em altos níveis de desemprego nas áreas rurais. Devido a esses fatores e à política de diferenciação regional do salário mínimo, que favoreceu especialmente o Sudeste, o único meio de evitar a miséria e a fome era a migração para as áreas desenvolvidas dos centros urbanos. Isso deu início à inversão da proporção populacional entre as cidades e o interior. Hoje em dia, cerca de 60% da população brasileira vive em áreas urbanas e o restante em zonas rurais. Com esse amplo influxo de mão de obra barata para as cidades, não foi difícil para o governo implementar seu projeto de desenvolvimento econômico ao utilizá-la na indústria de construção civil, junto com a indústria automobilística. Isso iria empurrar outros setores da economia para o rodamuinho do imperialismo multinacional. O setor de construção era um grande canal para a mão de obra barata, composta principalmente por negros. Não é difícil identificar as grandes obras que caracterizavam o período do milagre brasileiro, sendo um dos grandes exemplos a Ponte Rio-Niterói, que se estende sobre a Baía de Guanabara. A concentração de indústrias em São Paulo criou um novo polo industrial. Até então, os centros industriais eram Volta Redonda, Osasco e Contagem, e nos últimos anos a região do ABC, perto de São Paulo, com cerca de 500 mil trabalhadores. A sofisticação tecnológica das indústrias do ABC exige certo nível de habilidades especializadas que a grande maioria dos negros não possui. Como resultado, depois de trocarem o interior pela cidade, precisaram se concentrar num mercado de trabalho que requer qualificação profissional. Com isso, a maior parte dos trabalhadores negros não foi afetada pelos benefícios do milagre. A redução dos salários nos últimos 15 anos levou a um declínio assustador do padrão de vida para a maioria dos trabalhadores. Segundo o índice de 1976, o setor mais pobre da população recebeu 18% da renda nacional em 1960, enquanto em 1976 sua parcela caiu para 11%, ou seja, a maior participação no mercado de trabalho não significou uma melhoria do padrão de vida para a maioria da população negra. Foi na década de 1970 que novos movimentos de cultura negra começaram a proliferar no Sudeste brasileiro. Isso foi resultado da libertação dos países da África Negra e do movimento afro-americano pelos direitos civis, cujos efeitos se fizeram sentir no Brasil. Em 1972, o Grupo Palmares, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, lançou a ideia de se transferirem
todas as tradicionais comemorações do aniversário da abolição, 13 de maio de 1888, para 20 de novembro, data da morte de Zumbi, o grande líder da República de Palmares. O 13 de maio foi, assim, abandonado como a data historicamente mais significativa para os negros no Brasil. Afinal, a verdadeira abolição ainda não ocorreu. Para a maioria da população negra brasileira, o milagre se revelou uma ilusão. Mais do que nunca, a expressão "ninguém segura este país" passou a ser vista como a exteriorização de um orgulho que nada tinha a ver com a realidade do povo negro. As contradições internas do novo modelo econômico, junto com a crise do petróleo, acabaram explodindo o milagre. O governo do presidente Geisel foi inaugurado sob o signo da distensão. Foi quando diferentes setores da sociedade, estudantes, operários e trabalhadores em geral, começaram a contestar o regime. Sob a pressão da Frente pela Redemocratização, a nova ordem foi instaurada pelo regime militar. Foi esse o contexto da criação do MNU na cidade de São Paulo. A criação do MNU-CDR. Dois eventos foram os fatores decisivos concretos para a criação do MNU-CDR: a tortura e o assassinato de um operário negro, Robson Silveira da Luz, por policiais do 44º Distrito Policial de Guaianazes, na noite de 28 de abril de 1978. Eles me privaram da dignidade, repetiu Robson em seu leito de morte. E a exclusão de 4 adolescentes negros do time de vôlei do clube Tietê por causa de sua cor, divulgada pela imprensa de São Paulo em 17 de maio de 1978. Um atleta negro contatou membros das organizações negras de São Paulo para manifestar a sua raiva e exigir que se fizesse alguma coisa. Seguiram-se reuniões para discutir que ação tomar e como. Em 16 de junho, o MNU-CDR foi criado na sede do Centro de Cultura e Arte Negra, CECAM. Os procedimentos foram assim descritos pelo jornalista Hamilton Bernardes Cardoso. Um grande encontro foi realizado no domingo. Um companheiro do Rio, o filho de um deputado federal, vários representantes e membros de associações, jornais e grupos, estudantes blacks que não representavam ninguém, artistas, atletas, a filha de um pintor. Foi uma longa tarde de debate. Em outros lugares, todos assistiam ao jogo de futebol entre Brasil e Argentina. Por fim, se decidiu criar um movimento unificado contra a discriminação racial. Seu primeiro ato já estava marcado, uma manifestação no dia 7 de julho no Viaduto do Chá, em São Paulo. Esse movimento reuniria todos os setores da comunidade negra, independente de ideologia, contra o inimigo comum, a discriminação racial. Foram feitos contatos com o Rio de Janeiro. Um atleta negro de São Paulo foi a um encontro de negros na cidade e os informou do que estava ocorrendo. Agora era tarefa deles acionar as organizações locais. Alguns dias antes, Abdias do Nascimento havia chegado, retornado dos Estados Unidos. As organizações contratadas apoiaram o novo movimento e enviaram mensagens de solidariedade. Enquanto isso, em São Paulo, ocorreram as primeiras deserções, motivadas pelo velho medo da repressão e pelo novo temor do engajamento. Afinal, uma manifestação era algo muito sério, até mesmo audacioso. Mas a determinação e a lucidez dos outros irmãos e companheiros militantes não se enfraqueceram diante desses temores. O dia 7 de julho de 1978 se tornou o elo entre o protesto e a necessidade de organização política, que já vinha ocorrendo em diferentes estados do país. Declarações de apoio continuaram vindo desses estados, assim como de organizações e grupos não negros. Cartas foram enviadas por presidiários negros da Penitenciária de São Paulo e pelo Grupo Afro-Brasileiro, Netos de Zumbi. O mais inesquecível foi um velho negro que se juntou à multidão presente na apresentação do manifesto, que condenava o racismo e mal conseguia ler em voz alta. Suas lágrimas dificultavam a leitura. Era como se ele estivesse se referindo à Frente Negra Brasileira da década de 1930.
Numa reunião realizada em 23 de julho no Salão da Associação Cristã Beneficente do Brasil, ou ACBB, em São Paulo, decidiu-se adicionar a palavra negro ao nome do movimento, que passou a se chamar Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Nesse encontro interestadual, com delegações dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foi eleita uma comissão temporária de 6 membros para preparar os documentos básicos do MNU-CDR, a Carta de Princípios, o Programa de Ação e os Estatutos. À medida que as discussões se desenvolviam, surgiram diferentes tendências que iam das mais progressivas às mais conservadoras. As progressistas eram sustentadas pela geração mais jovem e as conservadoras por pessoas mais velhas ou com melhores posições entre a classe média de São Paulo. Alguns dias depois, acompanhei Abdias do Nascimento a Salvador para fazer contato com militantes negros de lá. Eles aderiram imediatamente e prometeram comparecer à Assembleia Nacional, que aconteceria em setembro daquele ano no Rio. Em agosto, um grupo de intelectuais negros do Rio de Janeiro e de São Paulo foi a Belo Horizonte, Minas Gerais, para participar da segunda semana de estudos afro-brasileiros, organizada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Com exceção de um participante, todos eram do MNU-CDR, sendo que 2 deles tinham feito parte da comissão provisória já mencionada. Durante a visita, conseguiram a adesão de um casal negro que concordou em organizar o MNU-CDR em Belo Horizonte. Minas Gerais também concordou em se fazer representar na Assembleia que aconteceria no Rio de Janeiro. Em 9 e 10 de setembro de 1978, foi realizada no Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, IPCN, no Rio de Janeiro, a primeira Assembleia Nacional do MNU-CDR. Estiveram presentes delegações dos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, assim como representantes do Rio de Janeiro. Cerca de 300 pessoas compareceram para discutir e votar os documentos básicos e determinar a posição do MNU nas eleições legislativas que aconteceriam em 15 de novembro de 1978. Uma segunda Assembleia Nacional foi realizada em 4 de novembro, em Salvador. Nela se discutiu a ampliação do movimento e o estabelecimento do 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Em setembro de 1979, realizou-se em Belo Horizonte um encontro nacional que fez uma avaliação crítica das atividades do MNU e estabeleceu a data do primeiro Congresso Nacional do Movimento. Este aconteceu entre os dias 14 e 16 de dezembro de 1979, no Rio de Janeiro. Estrutura organizacional e meios de ação do MNU. A criação dos núcleos operacionais básicos, denominados centros de luta, foi proposta no Manifesto de 7 de julho de 1978. Esses centros deveriam ser formados por no mínimo 5 pessoas que aceitassem os estatutos e o programa do MNU e promovessem debates, informações, a conscientização e a organização dos negros. Os CLS deveriam ser criados onde quer que houvesse negros, como locais de trabalho, aldeias, prisões, terreiros de candomblé e de umbanda, escolas de samba, afoxés, igrejas, favelas, palafitas e barracos. Cada CL era responsável por escolher o tipo de ação a ser realizada com pessoas negras nessas áreas. Nesse sentido, eles tinham certa autonomia. Os Comitês Municipais de Coordenação, CMS, são constituídos por representantes de todos os CLs de um município. O papel desses órgãos é puramente organizacional, já que o poder de deliberação pertence às Assembleias Gerais constituídas por todos os membros dos CLs. Acima dos comitês municipais ou regionais de coordenação, foram criados comitês estaduais e, finalmente, uma comissão executiva nacional, composta por 3 membros de cada estado do Brasil. Essa última é responsável, entre outras coisas, pela elaboração do boletim interno do MNU e pela representação do movimento em níveis nacionais e internacional. Costuma se reunir a cada 3 meses. O principal corpo
de elaboração de políticas do MNU é seu Congresso Nacional, que se reúne uma vez por ano. Ele define a orientação política do movimento, aprova ou altera seus estatutos e avalia as atividades do MNU no ano anterior. Tem o poder de dissolver a organização por decisão unânime ou por 2/3 dos votos de todos os seus membros. A prática tem demonstrado que, devido a diferenças regionais, a estrutura organizacional do MNU se tornou mais ou menos descentralizada. Em alguns estados, os CLs são virtualmente nominais e os encontros são organizados pelos comitês de coordenação, os famosos grupões, como alguns militantes os chamam. Em outros estados, os CLs funcionam de forma autônoma com os CMs, se reunindo mensalmente ou a cada 2 semanas. No primeiro Congresso Nacional, foi proposto e aceito que o termo Centro de Luta fosse trocado por Grupo de Ação. Quanto à Comissão Executiva Nacional, CEN, tem se reunido regularmente em diferentes sedes estaduais e representado o MNU no plano internacional. Os membros da CEN são eleitos pelos militantes dos CLs de cada estado durante o Congresso Nacional. A CEN também tem um caráter organizativo, embora sua função básica seja a administração do MNU nos níveis nacionais e internacional. O MNU difere da FNB e do TEN por não ter um líder com o poder de controlar o destino da organização. É precisamente para evitar isso que os CLs e o Congresso constituem os órgãos mais importantes do movimento. O MNU se define como um movimento político de reivindicação sem distinção de raça, sexo, educação, crença política ou religiosa e sem fins lucrativos. Seu objetivo é a mobilização e organização da população negra brasileira em sua luta pela emancipação política, social, econômica e cultural, que tem sido obstada pelo preconceito racial e suas práticas. Ao mesmo tempo, o MNU também se propõe denunciar as diferentes formas de opressão e exploração do povo brasileiro como um todo. Tendo como ponto de partida seu programa de ação, tenta articular os problemas específicos dos negros com os problemas gerais do povo brasileiro. As Assembleias Nacionais realizadas no Rio de Janeiro e em Salvador apontam para essa combinação de objetivos. Por exemplo, num tópico relacionado à discriminação racial ou à divisão racial do trabalho, as questões do desemprego ou do subemprego, a criação de creches ou a melhoria das condições de moradia nas cidades e nas áreas rurais também vieram à tona. Ao mesmo tempo que denunciam a violência policial contra a população negra e a discriminação racial nas prisões, também atacam a exploração do trabalho prisional, exigindo o direito de organização para os presidiários e a criação de centros de recuperação para sua efetiva reintegração à sociedade. Ao mesmo tempo que denunciam a exploração comercial, a inferiorização e a distorção da cultura negra, eles exigem a criação de teatros nas periferias e rejeitam a colonização cultural como um todo, enquanto protestam contra a perseguição racial nos locais de trabalho, também reivindicam melhores salários, o direito à sindicalização e o direito de greve. A militância dos negros do MNU tenta se expressar em diferentes níveis, incluindo não apenas o trabalho em comunidades, com o propósito de organizá-las para que defendam seus direitos e tenham atendidas as suas necessidades mais concretas, mas também o de enfrentar os problemas mais amplos da sociedade como um todo. Dessa forma, a organização de associações de moradores de favelas, o estabelecimento de cursos de artes criativas para crianças das periferias das grandes cidades, a participação em lutas como as do movimento pela anistia e do movimento em defesa da Amazônia, a solidariedade expressa aos movimentos dos trabalhadores e o apoio aos direitos dos presidiários são algumas das formas de ação do MNU. O movimento participou do primeiro e do segundo Congresso do Comitê Brasileiro pela Anistia, 1978 e 1979,
e caracterizou o chamado prisioneiro comum como prisioneiro político. Nós constituímos a maioria da população brasileira e, portanto, a maioria nas prisões, nos centros de detenção juvenil e entre os mendigos, os mais oprimidos entre os oprimidos. As reações a essa situação são diversas. O ataque à propriedade privada é a forma mais comum e as penalidades são, nesse caso, mais severas do que para homicídios. É uma característica desse sistema que se garanta mais proteção a coisas pertencentes a outras pessoas. Cada um tem o que lhe pertence, ou melhor, a minoria tem o que lhe pertence, enquanto o resto não tem nada. O ataque à propriedade privada, embora seja um ato político, uma forma de contestação, permanece no plano individual. É por isso que, quando nos referimos a prisioneiros políticos, que na maioria pertencem à classe média, também deveríamos considerar como prisioneiros políticos aqueles que são vistos como prisioneiros comuns. O MNU também participou da 30ª e da 31ª reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, expondo o racismo e a discriminação racial presentes em todos os níveis da sociedade no país. No Encontro Nacional pela Democracia, ocorrido em dezembro de 1978, foi apresentada uma moção que situava os negros e sua luta política no contexto geral da sociedade brasileira. Devemos também mencionar os manifestos de denúncia do racismo e da violência policial que atinge os negros, e também as manifestações em praça pública. Um exemplo disso foi o enterro simbólico, em 1979, da Lei Afonso Arinos, realizado em São Paulo. Na mesma linha, em 20 de novembro de 1979, Dia Nacional da Consciência Negra, manifestações e protestos tiveram lugar no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e João Pessoa. A campanha realizada pelo MNU em 1979 se concentrou basicamente em denunciar a violência policial. Seus efeitos foram sentidos pela sociedade mais ampla. O caso Aézio, uma repetição da experiência de Robson da Luz, foi divulgado e levantou a opinião pública contra a tortura e o assassinato de trabalhadores pobres e negros, objetos de um processo sistemático de discriminação racial. É importante salientar uma vez mais que o cidadão negro brasileiro não é apenas discriminado em função da divisão racial do trabalho, mas é também privado de sua dignidade humana pela polícia, que o considera um criminoso por não ter uma carteira de trabalho assinada por um patrão branco. Isso é resultado do desemprego e do subemprego de que padece a maioria da população negra. O primeiro congresso do MNU. De 14 a 16 de dezembro de 1979, realizou-se no município de Caxias, no Rio de Janeiro, o primeiro Congresso Nacional do MNU, com militantes representando os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Foi um momento decisivo para todos os envolvidos, já que uma série de modificações e aperfeiçoamentos se mostrou necessária, especialmente com relação a documentos, estratégia e táticas básicas a serem elaboradas. A respeito dos estatutos, foram feitas algumas modificações. Foi discutida e aprovada a redução do nome do movimento, que passou de Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial para Movimento Negro Unificado. A expressão discriminação racial foi retirada como redundante, já que o principal objetivo do movimento é, obviamente, a luta contra o racismo. Também foi decidido que as sedes do MNU seriam sempre os locais de reunião dos comitês de coordenação municipal ou estaduais, assim como os centros de luta. Estes últimos tiveram o nome alterado para grupos de ação. De fato, havíamos chegado à conclusão de que o nome anterior tinha um efeito negativo em diferentes comunidades negras, como resultado das pressões psicológicas a que sempre haviam sido submetidas. Elas se sentiam ameaçadas e tinham medo de estabelecer essas unidades básicas. O antigo medo da repressão policial era responsável por essa reação. Ao mesmo tempo, também desejávamos evitar sermos associados
nas mentes das pessoas e outras organizações já conhecidas. Nossa experiência histórica com essas outras organizações não tem sido a mais satisfatória, pois quando nos boicotam totalmente, elas sustentam que nossos objetivos só serão atingidos com a solução da luta de classes. Esse tipo de reducionismo tem caracterizado o conservadorismo da esquerda brasileira em relação à questão racial. No Congresso, foi feita uma análise estrutural da sociedade brasileira no período pós-abolição, seguida de uma análise da atual conjuntura. A campanha do governo contra a violência de rua nas principais cidades se mostrou uma forma de desviar a atenção da crise econômica que o país atravessava, concentrando-se no problema da violência. O governo se preparava para tomar uma série de medidas que cairiam mais repressivamente sobre a população negra. Além da questão da segurança nacional, ele apresentou como seus objetivos a lei e a ordem, a redução do limite de idade para a responsabilidade criminal de 18 para 16 anos e o estabelecimento da prisão preventiva indicam claramente quem serão as principais vítimas do sistema. Nos jornais, na televisão e no rádio, o principal tema apresentado é o da violência. Por outro lado, o pacote de dezembro de 1979 afetou diretamente a classe média, cujo empobrecimento continua aumentando. Quanto mais insatisfeita se sente a classe média, mais reacionária ela se torna, apoiando medidas como a pena de morte na esperança de que isso vá resolver o problema da violência. Como manifestação dessa tendência, frequentes linchamentos de ladrões e assaltantes têm ocorrido nos últimos tempos. A inclusão da pena de morte na legislação criminal brasileira já é aceita como normal. Uma pequena criança negra abandonada é mostrada na televisão como um futuro marginal ou uma ameaça à sociedade. Em face de tudo isso, mais empregos para negros foi o principal tema de campanha do MNU em 1980. Desse modo, pretendemos trazer à tona o que o governo brasileiro tenta obscurecer: a crise econômica e a crescente taxa de desemprego que atinge principalmente a população negra. Nossa campanha de 1979 denunciou a violência policial. Outro tema importante discutido no Congresso foi a situação da mulher negra. Finalmente aprovamos uma resolução sobre o que se poderia chamar de dupla militância. Isso significa que, externamente, nossa prioridade é a luta contra a discriminação racial. Nesse nível, as mulheres estão lado a lado com seus irmãos. Internamente, porém, as atividades das mulheres serão direcionadas à denúncia do machismo de nossos companheiros e ao aprofundamento das discussões sobre nós mesmas. Se realmente quisermos Se realmente quisermos provocar o nascimento de uma nova sociedade, isso só pode ocorrer na medida em que nós próprios nos tornemos novos seres humanos, ou seja, apenas se resolvermos nossa alienação, seremos capazes de transformar a sociedade que estamos denunciando. Em relação aos novos partidos políticos, o MNU não tem apoiado oficialmente nenhum, pois eles não descartaram suas antigas estruturas a despeito de sua retórica modernizante. Em vez disso, foi decidido que, individualmente, os militantes podem aderir ao grupo político de sua escolha, mas sempre chamando a atenção para a questão racial. O Congresso também se envolveu em intensos debates de natureza ideológica. Entretanto, embora o quilombismo tenha sido um dos temas discutidos, a comissão encarregada de elaborar o documento pertinente não conseguiu apresentar seu trabalho à Assembleia devido à falta de tempo. Foi decidido então que os aspectos não discutidos na Assembleia seriam desenvolvidos pelas respectivas organizações estaduais. O resultado seria sintetizado no próximo encontro pela Comissão Executiva Nacional. Não obstante, foi feita uma série de críticas ao quilombismo. Basicamente, concordou-se que seus pontos mais fracos eram o personalismo e o paternalismo. Além disso, a proposta de uma ciência quilombola pareceu desprovida de uma base epistemológica séria. As discussões mais elaboradas foram relativas a mudanças nas ações dirigidas contra imigrantes.
Estes eram vistos como brancos estrangeiros que tomaram o lugar dos negros no mercado de trabalho. Mas, como sempre se passa do específico para o geral, tentamos baseá-las numa perspectiva política mais madura e profunda. A visão do caráter internacional de nossa luta foi amplamente simplificada, sem jamais perder de vista a necessidade de caracterizar e denunciar a situação do negro brasileiro. Afinal, o racismo e a discriminação racial não são atributos exclusivos da sociedade brasileira. O MNU e seus predecessores. Existem diferenças fundamentais entre o MNU, a FNB e o TEN. Apesar de seus extraordinários esforços, a Frente Negra Brasileira se tornou um instrumento do governo Getúlio Vargas por reproduzir seu nacionalismo autoritário e sua manipulação das massas. Em última instância, seu protesto assumiu características moralizadoras por sua identificação com movimentos políticos e reacionários, a ação integralista e setores de direita da comunidade imigrante. Sua liderança, apesar da incansável denúncia do racismo e do preconceito racial, não conseguiu perceber a necessidade de desafiar as contradições do próprio sistema. A FNB não lutou pela inclusão dos negros no mundo do trabalho enquanto classe operária. Isso se torna claro, por exemplo, quando observamos o tipo de denúncia que fizeram contra imigrantes. Estes eram vistos como brancos estrangeiros que tomaram o lugar dos negros no mercado de trabalho, mas nunca foram considerados como classe trabalhadora. Nesse sentido, se analisarmos o decreto número 19.482, de 12 de dezembro de 1930, assim como sua justificativa, vamos perceber que o próprio Getúlio entendeu esse tipo de crítica, dirigindo-se a todos os trabalhadores da nação sem, evidentemente, especificar suas origens étnicas. Esse decreto pode ser considerado o registro de nascimento do populismo brasileiro, com o qual a população negra brasileira iria se comprometer totalmente. Os líderes da FNB não perceberam as manipulações ideológicas utilizadas pelo governo Vargas em relação à classe trabalhadora brasileira, especialmente nos setores emergentes dos trabalhadores situados fora do alcance dos discursos subversivos, dos anarcossindicalistas, dos socialistas e dos comunistas. O anarcossindicalismo e o socialismo foram introduzidos no Brasil por imigrantes, especialmente italianos. Vargas substituiu as outras tendências ideológicas entre esses novos setores de trabalhadores urbanos. Após o golpe de 1937, ele também tomou o lugar da FNB aos olhos dos negros e com muita eficiência. A legislação trabalhista que ele criou durante o Estado Novo beneficiou principalmente os trabalhadores negros. Estes mantiveram um pacto de aliança com Vargas, sobretudo quando ele fundou o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Com o Estado Novo veio um longo período de cooptação e manipulação das massas negras pelo populismo brasileiro. Nesse contexto é que foi criado no Rio de Janeiro, na década de 1940, o Teatro Experimental do Negro, no que se refere à mobilização da população negra. O TEN teve um caráter bem mais limitado que a FNB. Ela é até hoje o maior movimento negro de massas criado no Brasil. Tal como a FNB, o TEN não abordava a integração dos sistemas. Além disso, quando ele surgiu em 1944, a população negra já estava comprometida com Getúlio Vargas. Nossa, isso explica muita coisa. Por não se preocuparem com a integração dos negros ao mercado de trabalho brasileiro, denunciando as contradições do sistema, por assumirem uma atitude paternalista em relação aos negros, por suas lideranças serem paternalistas e autoritárias e por não conseguirem combinar o específico com o geral. Esses dois movimentos não foram capazes de motivar a população negra como um todo e muito menos a sociedade brasileira em geral. Nesse sentido, é importante ressaltar a forte resistência da sociedade em relação à questão racial. Como Fontaine habilmente sintetizou,
As relações de raça no Brasil apresentam um triplo aspecto: miscigenação biológica, integração social e assimilação cultural, sendo também politicamente paternalista e autoritária. A sociedade brasileira prefere acreditar que é uma democracia racial. Isso é muito mais confortável e refinado. Hoje, o MNU enfrenta dificuldades semelhantes, embora num contexto diferente. 17 anos de autoritarismo militar, o surgimento de movimentos de massa de oposição ao regime, o retorno o retorno de exilados que só descobriram a existência de discriminação racial no Brasil quando estavam no exterior, a libertação das nações africanas e os movimentos negros pelos direitos civis nos Estados Unidos são sinais de alerta que não podem ser ignorados. A internalização de uma luta entre opressores e oprimidos, em que estes são pessoas de cor, não pode passar despercebida por aqueles que estão nos setores mais progressistas de qualquer sociedade, pois os setores que têm algo novo a oferecer e a dizer são exatamente aqueles que estão conectados com os oprimidos, antes incapacitados de se expressar e mantidos num estado de infantilismo sustentado pelo opressor. Nós do MNU não poderíamos ter nos engajado em nossa luta sem a consciência de quem somos e do que desejamos. A FNB e o TEN são momentos de nossa história contraditórios, falhos e cheios de erro, mas precisamente por isso nos legaram uma riqueza de experiências. Nossa história continua. É nossa responsabilidade agora levar adiante a luta iniciada por nossos companheiros do passado que estão presentes em todos nós, em outro momento dialético. Graças a eles agora compreendemos que a luta do povo negro no Brasil é um aspecto de uma luta muito mais ampla, a luta dos negros no mundo. Também sabemos que ela está presente e continua. Muito bom, né, gente? Fica o chamado aí pra gente continuar essa luta sempre, né? Até o fim. Bom, espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, que será o ensaio de número 8. E curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, me segue lá no Insta, @Suelen_Dantas com 2 T's. E conheçam meus outros canais de audiobook, tá bom? O link para você adquirir esse livro estará na descrição desse vídeo. Então, um beijão, um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!